consumo de carne de frango ou ovos também não traz nenhum risco para a saúde humana. Durante o anúncio feito agora à noite, o ministro Carlos Fávaro afirmou que se em 28 dias, que é o período da incubação do vírus, nenhum outro caso for detectado, o Brasil vai poder se declarar livre da gripe aviária. À medida que o tempo vai passando, a confiança do mercado também vai começando a acontecer. Olha, não aconteceu até agora, já passou 15 dias do marco zero e não aconteceu. Muitos não precisam nem esperar os 28 dias. O nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que, com mais rapidez, a gente restabeleça país a país o fluxo comercial. Para especialistas, o prazo de 28 dias é importante para dar segurança ao mercado. Por que do bloqueio da exportação? É uma medida sanitária que outros países utilizam, não preocupados com a saúde das pessoas, mas com a saúde do seu plantel avícola, em que pese a gripe aviária ser uma zoonose, a transmissão ao homem só se dá em contato com a ave acometida e jamais pelo consumo, seja da carne ou dos ovos. O prazo aí de 28 dias estabelecido é um número que dá segurança para que a gente possa, de fato, dizer que aquela região, e o Rio Grande do Sul é um estado importante, né, na produção de aves, é o terceiro no Brasil na exportação de aves, se declarar, então, livre da doença. Ricardo, eu tenho mais um assunto com você, a gente já volta a conversar. Em barreiras sanitárias para impedir que o vírus se espalhe. Veículos que transportam material orgânico, como animais, ração, ovos, leite e camas de aviário, passam por desinfecção para reduzir o risco de circulação do vírus. A partir do foco, né, que foi identificada a primeiro sinal da gripe aviária, é feito um perímetro. Desde o dia 16 de maio, que teve início a operação, cerca de 900 veículos já foram fiscalizados. As barreiras sanitárias são uma das principais estratégias para conter os impactos da gripe aviária. Hoje, 2 novos pontos começaram a funcionar. Com isso, já são 7 barreiras montadas em Montenegro, um raio de 10 quilômetros do foco inicial da doença. O caso de gripe aviária foi confirmado semana passada em uma granja comercial de Montenegro. O local tinha aves matrizes, que produziam ovos para a criação de outros frangos para o consumo. Os 17 mil animais foram descartados. Entre os produtores rurais que têm propriedades perto da granja, preocupação. A gente também tem as galinhas em casa, tem ave, a gente mora aqui do lado, né? A gente se preocupa. Temos cuidando dos bichos ali, conforme eles orientaram nós, né? Prendemos tudo. 459 das 540 propriedades rurais da região já foram vistoriadas. Os funcionários que tiveram contato com as aves da granja infectada estão sendo monitorados conforme o protocolo sanitário. Apenas um deles apresentou sintomas de resfriado e foi submetido a um teste. O resultado deve sair amanhã. As autoridades reforçam que o risco de transmissão para seres humanos é baixo e está restrito aos profissionais que têm contato direto com as aves infectadas. E a doença não é transmitida pelo consumo de alimentos. Não há restrição alguma em relação ao consumo de ovos e carne de frango. A circulação viral se dá entre o contato entre os animais. Claro que nós temos um problema de uma influenza de alta patogenicidade, há uma preocupação muito grande do Serviço Veterinário Oficial em relação a isso, mas tudo aquilo que está no varejo, que está no mercado para consumo, pode ser consumido sem problema algum. A preocupação e a importância de se criar uma barreira sanitária contra a gripe aviária se dá principalmente pela proximidade entre as granjas na região sul, maior produtora e exportadora de frango no país. Vamos ver juntos aqui no telão, o Paraná concentra quase 40% de todos os abates de frango, com mais de 2 milhões de cabeças, isso em 2024. Logo em seguida vem Santa Catarina, com quase 14% das exportações e 762 milhões de cabeças. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro, com quase 12% dos abates no Brasil, que significa 628 milhões
de cabeças. Agora a gente fala das exportações. E aí o Paraná aparece na liderança do ranking. 42% das exportações de frango do Brasil saíram de lá em 2024. Isso significa mais de 2 milhões de toneladas. Já Santa Catarina responde por quase 23%, como a gente observa, com mais de 1.166.000 toneladas. E o Rio Grande do Sul é responsável por quase 13% das exportações de carne de frango, com quase 700.000 toneladas. O estado de Santa Catarina já proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis vindos de 12 cidades do Rio Grande do Sul. O caso suspeito que está sendo investigado é na cidade de Ipumirim, no oeste catarinense. O nome da granja comercial não foi informado pelas autoridades sanitárias. A SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, coletou amostras logo depois que as aves apresentaram sintomas suspeitos. O material está sendo analisado em laboratório e a expectativa é de que o laudo com o resultado saia nesta terça-feira. A partir daí, o governo do estado vai definir as próximas medidas. Em confirmando o caso positivo, o que acontece? De imediato a interdição dessa propriedade, desse aviário, o bloqueio do trânsito nesse foco, não entra, não sai. E também fazendo educação sanitária nessas propriedades, orientando sobre quais são os sintomas e como deve proceder em caso de alguma suspeita. Santa Catarina adotou medidas de restrição após o Rio Grande do Sul confirmar um caso de gripe aviária em granja comercial. O governo do estado proibiu a entrada de aves vivas de produção e ovos férteis vindos de 12 municípios gaúchos na região onde o foco foi confirmado. Cargas deste tipo, que venham de outras cidades do Rio Grande do Sul, estão autorizadas a entrar, mas devem obrigatoriamente passar por desinfecção nos postos de fiscalização. Neste caso, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, nós verificamos, fizemos toda a rastreabilidade e não houve transferência de animais, de aves daquela região, nem de ovos, para Santa Catarina. Nada que demonstrasse qualquer vínculo com as aves do foco. As autoridades sanitárias também orientaram os produtores a reforçar as medidas de biosseguridade e proibir visitas de pessoas alheias ao sistema de produção. A situação ela é preocupante pelo ponto de vista que a gente está localizado próximo, mas não é alarmante. Nós precisamos focar em mais barreiras sanitárias, em controle e fiscalização dos veículos que chegam do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. É importante tranquilizar produtores e consumidores, mas os produtores eles precisam ficar alerta e a qualquer sintoma, desconfiança de sintomas, procurar os órgãos responsáveis, como por exemplo a SIDASC, né? Hoje o Ministério da Agricultura também atualizou o balanço dos países que fecharam as portas para a exportação brasileira. A gente então volta a conversar com o Ricardo Abreu de Brasília, que tem as informações. Ricardo. É isso, Bruno, porque alguns países restringiram de forma parcial a entrada do frango brasileiro. Caso, por exemplo, do Reino Unido, de Cuba e Bahrein, que fecharam as portas para a produção vinda do estado do Rio Grande do Sul. Em 17 mercados, o bloqueio é total. 10 deles, inclusive, já tinham um protocolo sanitário prevendo o fechamento automático. Caso, por exemplo, da União Europeia e da China, que é o país que mais compra carne de frango do Brasil. Só no mês passado foram quase 52.000 toneladas. E outros 7 países se manifestaram pelo fechamento para o frango produzido em todo o Brasil. São eles México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina. Ao todo, 35 países, além de Hong Kong e da União Europeia, colocaram alguma barreira. O Ministério informou que essa lista é muito dinâmica e que trabalha para diminuir as restrições. Além disso, é importante destacar que, em muitos casos, o embargo não representa prejuízo. Caso, por exemplo, do Japão, que acabou de atualizar o protocolo com o Brasil. O que eles fizeram? Vetaram só a carne produzida no raio de 10 quilômetros do epicentro da doença. E como lá na região de Montenegro não existe produção de carne de frango para exportação, o impacto da medida é zero, Bruno. Tá certo, Ricardo, é isso. Obrigado, uma boa noite para você. Esse surto de gripe aviária chega exatamente num ano de recorde nas exportações de aves
no país. Foram mais de 3 bilhões de dólares entre janeiro e abril deste ano. Para ajudar a gente a entender os impactos, eu chamo agora o comentarista de economia Bruno Caraza, ao vivo, de Belo Horizonte. Bruno, uma boa noite para você. Entre os países que anunciaram restrições estão alguns dos nossos maiores importadores, não é isso? Pois é, Bruno, uma situação que vai se alastrando à medida que o tempo passa, né? Boa noite para você e boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no JG. Bruno, a gente preparou no telão um apanhado das medidas, do quanto que elas afetam as exportações brasileiras, porque é isso também que está concentrado, essa preocupação das autoridades sanitárias brasileiras em conter a proliferação do vírus. Muitos países eles têm protocolos, como a gente acabou de ver na reportagem do Ricardo, de suspensão automática, mas outros países eles têm suspensões parciais, restritas aí à área onde acontece o foco da gripe aviária. E a gente está vendo aí que do total de exportações brasileiras de carne de frango e de ovos para o exterior, no montante aí de mais de 9 bilhões de dólares no ano passado, a gente já tem aí praticamente 2/3 delas que já estão, de uma certa forma, ou total ou parcialmente suspensas. Essas suspensões das exportações brasileiras, elas estão concentradas em países que são grandes compradores desses produtos brasileiros. A gente vai ver aí no telão que alguns desses países, né, como China, como vários países aqui da América Latina, já suspenderam totalmente as importações do Brasil, União Europeia também, e outros países, como o Japão e os países árabes, que também são grandes compradores, suspenderam parcialmente. Então, quanto mais as suspensões elas se prolongarem, maior vai ser o prejuízo, não só para as empresas de abate, mas para toda a cadeia de produtores, de empregados desse setor, que é muito relevante, principalmente para as economias do Sul, Bruno. Tá certo, Bruno. Esse surto de gripe aviária pode ter reflexos, é claro, na inflação. Hoje o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que não há previsão para baixar os juros. Vamos ouvir. Entendemos que, para uma economia que se mostrou dinâmica, como se mostrou surpreendentemente dinâmica nos últimos anos, mesmo com uma taxa de juros num patamar mais restritivo, com a inflação e com as expectativas desancoradas, como a gente está vendo, a gente realmente precisa permanecer com a taxa de juros num patamar bastante restritivo por um período bastante prolongado. Essa é a nossa visão, então não é um tema que a gente está nos debates do Comitê de Política Monetária ainda. Eu volto então com o Bruno Caraza. Bruno, em linha com essa fala do presidente do Banco Central, a prévia do PIB divulgada hoje mostrou uma forte aceleração da economia brasileira. Pois é, Bruno, foi uma fala muito forte, né? Falando uma economia bastante aquecida e uma medida que precisa ser mantida aí por um tempo bastante prolongado, porque realmente a economia brasileira ela se mantém em ritmo muito acelerado nesse primeiro trimestre, ao contrário do que 3,7%, um crescimento muito puxado pelo agro, um sinal de que a gente realmente vai ter uma safra recorde nesse ano. É um comportamento típico aí, as colheitas sempre se concentram no início do ano, mas a indústria e os serviços também continuam bastante pujantes nesse início do ano, sinal de um mercado consumidor ainda aquecido, desemprego baixo na economia brasileira, e tudo isso torna ainda mais difícil o trabalho do Banco Central, então, de esfriar a economia. Hoje a gente teve dados vindos tanto do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Política Econômica, quanto da Fundação Getúlio Vargas, também ratificando esse momento de forte crescimento da economia brasileira no início do ano. E a gente vai ver que esse resultado, aí no último telão que a gente vai mostrar, ele destoa aí nesse primeiro trimestre do ano. A economia vinha até se desacelerando, perdendo força aí desde que o Banco Central começou a subir os juros, mas nesse primeiro trimestre